Bem-vindos ao Access of Truth, eu sou Emily Schrader e hoje vamos falar sobre o que acontece quando um país confunde correção política com segurança pública. E, aviso de spoiler, isso nunca acaba bem. Em poucos minutos explicaremos como o Canadá passou de uma democracia estável para um país onde judeus são atacados. Redes terroristas atuam livremente e autoridades só notam quando algo grave já ocorreu. De planos do Estado Islâmico do Iraque e da Síria a ataques incendiários e chamados à intifada. Isso não é uma série de incidentes isolados, é um padrão. E serei acompanhada por quem alerta sobre isso há anos. Gold Gramari, uma ex-deputada canadense que fugiu da República Islâmica do Irã e se tornou a primeira mulher nascida no Irã eleita para um cargo no Canadá. Antes, vamos comentar outra coisa que ocorreu esta semana. Quero falar sobre algo que neste momento não importa tanto quanto deveria para muita gente. E isso são os conceitos de verdade e clareza moral agora. Na conferência Turning Point Estados Unidos da América, Ben Shapiro fez algo que poucas pessoas com grandes plataformas fazem atualmente. Ele falou a verdade, mesmo quando era desconfortável, mesmo quando era impopular, mesmo quando significava criticar pessoas do próprio lado, do próprio palco de onde eles estavam prestes a falar. Ele sabia que Nick Fuentes é um provocador maligno e promovê-lo é pura imbecilidade. Tucker Carlson fez exatamente isso ao promover Nick Fuentes. Ele deveria assumir a responsabilidade tanto por isso quanto por bajular o pornógrafo e suposto traficante sexual Andrew Tate. Ou por popularizar o falso historiador e pseudo-apologista nazista Daryl Cooper como o melhor e mais honesto historiador popular dos Estados Unidos. Apresentadores são responsáveis pelos convidados que escolhem e pelas perguntas feitas a eles. Acusações emotivas, teorias conspiratórias e perguntas baseadas em suposições são preguiçosas, estúpidas e enganosas. Nenhuma delas é um substituto para a verdade. Nenhuma delas é um substituto para as evidências. Então, quando Candace Owens diz, eu não sei não, mas eu sei que isso é retardado. E as pessoas que se recusam a condenar os ataques realmente cruéis de Candace, e alguns deles estão falando aqui, são culpados de covardia. Sim, covardia. Em discurso, Ben criticou Tucker Carlson, Candace Owens, Megyn Kelly e Nick Fuentes por bajularem teorias da conspiração e odiarem judeus nos últimos anos. Ele enfatizou que se você tem uma plataforma, se você tem uma voz, você tem uma obrigação com seu público. Buscar a verdade com evidências, não alimentar o público com mentiras, não flertar com teorias da conspiração, não sacrificar a clareza moral por cliques e influência, é isso que significa responsabilidade em figuras públicas. É isso que realmente significa ter uma ideologia. Significa que você defende algo, mesmo que isso tenha um custo para você. É vergonhoso ver Megyn Kelly falhar repetidas vezes e não condenar o ódio contra judeus. Na direita, o silêncio não é neutro, ele permite. É totalmente errado a Turning Point Estados Unidos da América ainda convidar Tucker Carlson para eventos como o M-Fest. Dada a sua traição aberta aos valores conservadores básicos, incluindo o compromisso com a verdade e com a democracia liberal ocidental. Qatar Aaron Boyd Tucker usou o M-Fest para repreender conservadores e acusá-los de odiar muçulmanos. Mesmo quando ninguém presente fez tal coisa ou sequer estava falando sobre muçulmanos. E o que você está vendo agora, atacar pessoas, atacar milhões de americanos porque eles são muçulmanos, é nojento. Sou cristão, não muçulmano e nunca serei. Tentam me rotular de jihadista secreto, mas não sou. Não ataque pessoas por esses motivos. Você está vendo isso dos republicanos? O que está fazendo? Você está tentando dividir o país. Vivi 50 anos dessa porcaria, com essas falsas guerras raciais que sempre promovem. Ah, vão se odiar enquanto nós saqueamos o tesouro. É exatamente isso que está acontecendo agora. Fora do Unfest, também precisamos falar sobre Candace Owens. Depois de ser criticada por Penn, ela respondeu não com argumentos, mas com um discurso bizarro de ódio aos judeus, o que meio que virou padrão para Candace Owens, para ser honesta. Mas esse foi de outro nível. Você é insuportável, não tem valor fora do Talmud e se define como judia talmúdica. E eu aprendi o que está nesse Talmud e incentivo outras pessoas em casa a aprenderem o que está nesse Talmud. Assim você sabe o que Ben pensa de você, porque ele não odeia só a mim, ele odeia você também. Homens brancos, ele odeia todas as pessoas negras. Ok, se ele segue o Talmud, digo quando falo em odiar, eles pensam que somos animais,
que podem nos possuir e obrigar a adorá-los. Que eles têm o direito de mentir para nós, que eles têm o direito de nos processar e tirar tudo o que temos, que eles têm o direito de nos enganar, que eles têm o direito de tratar o Charlie da mesma forma que trataram o Charlie enquanto ele estava vivo. Eu imploro que vocês acordem para essas pessoas que acreditam que são senhores dos contratos. Eu desafio os americanos negros a despertarem para a sua verdadeira história, porque o seu conflito não é com os homens brancos. Acordem para quem publica esses livros e nos divide. Cristãos contra cristãos, não é? Cristãos contra muçulmanos. Acordem e aprendam a verdadeira história da escravidão, porque isso não era exatamente um esporte de homens brancos. Ok, o povo judeu foi quem nos comercializou, os judeus estavam no controle do tráfico de escravos. Eles esconderam muita coisa, mas está lá e você pode encontrar. Ela promovia o livro O Judeu Talmúdico, de Augusto Holling, um polêmico católico do século XIX cujo trabalho foi exposto como fraude já em sua época. Agora, Holland não sabia ler talmúdico, hebraico ou aramaico. Ele fabricava citações, tirava do contexto e difamava o judaísmo, acusando-o de corrupção moral. Seu livro se tornou uma ferramenta do antissemitismo racial, mais tarde reciclado pelos nazistas e outros movimentos extremistas. Esse cara literalmente inspirou os nazistas com esse trabalho, e é isso que Candace está usando agora. Isso não é fazer perguntas, isso nem é sobre Israel. É sobre reviver uma estrutura desacreditada de ódio aos judeus que a história já julgou e rejeitou. Candace, que na verdade é má porque o que ela está fazendo é maldoso, está ressuscitando ideias nazistas que levaram diretamente ao genocídio e tentando repaginá-las como se fossem verdades corajosas para um público enganado. E é exatamente isso que está acontecendo na direita antissemita. Qualquer questão social está sendo colocada na conta dos judeus, graças a uma narrativa distorcida de supostas queixas sendo passada para os jovens americanos por pessoas desonestas como Tucker Carlson. Isso diz aos jovens americanos que se você não está onde gostaria de estar, então deve ser por causa daqueles judeus. Os judeus controlam os bancos, a mídia, a academia, o governo, tudo. Eles devem ter influência demais e, portanto, devem ser corruptos porque não poderiam ser tão bem-sucedidos apenas por mérito próprio. Eles devem ser inerentemente maus. Essa é a ideologia de um perdedor que culpa os outros por seus fracassos e não assume a responsabilidade pelo próprio futuro. E é essa ideologia de perdedor que está sendo repaginada por canalhas populistas como Tucker Carlson e Candace Owens. É o mesmo veneno em nova embalagem. Na busca por baixar as barreiras da civilização e destruir a direita e, no fim das contas, os Estados Unidos por dentro. Ideologia não é uma fantasia que você coloca quando é conveniente ou para ganhar eleições. É um conjunto de valores que te prende mesmo quando isso pode te custar amigos, convites ou aplausos. Significa dizer não quando a multidão está aplaudindo a coisa errada, significa traçar um limite e se recusar a cruzá-lo. Para quem tem plataformas, câmeras, microfones e seguidores, esse é o trabalho. Não devemos entreter mentiras, normalizar o ódio ou buscar viralizar às custas da verdade, mas sim perseguir a verdade com evidências, história e coragem moral. Pois, ao não fazermos isso, ao silenciarmos ou darmos desculpas, falhamos não só com os judeus, mas também com nosso público e com as civilizações que afirmamos defender. Nas últimas semanas, analisamos profundamente a subversão do Ocidente, da Austrália à África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos. Mas um país que tem mergulhado rapidamente no islamismo e que ainda não abordamos é o Canadá. Desde 7 de outubro, o Canadá se tornou um dos piores lugares para judeus. Durante minha turnê de palestras lá, senti-me mais em perigo do que em qualquer outro país, exceto talvez a África do Sul. Tragicamente, vimos na semana passada que o Canadá atual não é mais o mesmo de algumas décadas atrás, graças à imigração desenfreada e à aplicação frouxa da lei. No último fim de semana, a polícia canadense prendeu 3 homens em Toronto ligados a supostas tentativas de sequestro de mulheres jovens. Agora, a polícia disse que os suspeitos, que se chamavam Walid Khan, Osman Azizov e Farhad Sadat, tinham motivação ideológica, e as buscas encontraram armas de fogo, munição e carregadores de alta capacidade, além de material extremista islâmico.
Surpresa! Ao menos um suspeito também foi acusado de crimes ligados ao terrorismo e ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Depois que os investigadores descobriram, só agora, com os materiais apreendidos, descobriram que ele tentava matar judeus e já tinha doado ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Embora esses homens devessem estar presos e eu esteja feliz por isso, por que a polícia só descobre por acaso que pessoas assim financiam o Estado Islâmico do Iraque e da Síria e planejam ataques contra judeus? Não é só sobre os judeus. Ano passado, um pai e filho que pediram asilo no Canadá foram presos por planejar ataque terrorista do Estado Islâmico do Iraque e da Síria em Toronto. E um homem paquistanês que entrou no Canadá com um visto foi preso em Quebec por planejar um ataque do Estado Islâmico do Iraque e da Síria em Nova York. Há uma crise de segurança se desenrolando em todo o Canadá, mas a comunidade judaica é mais uma vez o alvo número 1. Muito disso se deve ao fato de o antissemitismo ter atingido níveis inéditos. Os incidentes antissemitas no Canadá aumentaram de 2.769 em 2022 para quase 5.800 em 2023. Após 7 de outubro de 2024, esse número subiu novamente para mais de 6.200 incidentes, o maior total já registrado no Canadá. Só em Toronto, as pessoas judias representaram 40% de todos os crimes de ódio relatados à polícia no ano passado. A violência não se limitou ao vandalismo ou a ameaças online nos últimos 2 anos. O Canadá presenciou atentados à bomba e tiroteios em escolas e sinagogas judaicas em Montreal e Toronto, ataques incendiários a prédios comunitários judaicos e empresas judaicas que foram alvo de pichações e ameaças. Pais judeus estão cada vez mais com medo de mandar seus filhos para a escola. Universidades canadenses também viraram focos de tensão. Foram impedidos de entrar nas salas enquanto acampamentos e protestos islamistas radicais se espalhavam pelos campi, temendo serem chamados de islamofóbicos. As administrações universitárias e o governo federal, em geral, não intervieram no país. O governo também não fez nada para impedir que as multidões violentas anti-Israel pedissem a destruição de Israel, elogiassem o Hamas ou clamassem pela globalização da intifada. Há 2 anos e contando, o Canadá tem permitido que seu próprio território se torne um refúgio seguro para redes extremistas islâmicas, incluindo apoiadores e agentes ligados à Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC. Apesar de anos de alertas, o governo canadense não conseguiu reprimir totalmente a infraestrutura da República Islâmica que opera dentro do país. E o resultado é uma nação que está se tornando rapidamente menos segura para os judeus e para os canadenses em geral. O politicamente correto do Canadá e a imigração desenfreada colocaram todo o país em risco, e as consequências estão acontecendo em tempo real. Agora, nossa convidada de hoje é Goldie Gamari, que vem do Canadá, embora não seja de lá originalmente. Goldie e sua família escaparam de uma ditadura islâmica brutal e totalitária no Irã em 1986, imigrando para o Canadá para começar uma nova vida em um país livre e secular. Ex-advogada internacional, Goldie se tornou a primeira mulher nascida no Irã a ocupar um cargo público no Canadá. E enquanto estava na política, ela usou seu tempo livre e sua posição como autoridade eleita para conscientizar sobre as violações dos direitos humanos no Irã. Além de educar os canadenses sobre a ameaça real e séria do terrorismo islâmico e do antissemitismo no Canadá atualmente, Goldie foi essencial para o governo canadense classificar o IRGC como grupo terrorista, após longa batalha. E hoje ela também apresenta o programa Goldie, que você pode assistir no YouTube, Goldie. É tão bom ter você no programa. Eu já queria há um tempo. Temos observado um aumento recente de atividades islamistas descaradas no Canadá. Nós vimos manifestações pró-Hamas após o 7 de outubro em Toronto e Montreal. Nós vimos elogios abertos ao terrorismo. Nós vimos até protestos de oração muçulmana que eles fizeram do lado de fora de algumas igrejas em Ottawa. Agora, com base na sua experiência como mulher iraniana e como deputada provincial, quão organizado é esse movimento e quão profundamente as instituições do Canadá foram penetradas? Bem, eu definitivamente acho que é incrivelmente organizado. Quero dizer, até em 7 de outubro de 2023, quando ouvíamos sobre o massacre genocida dos terroristas do Hamas em Israel, já havia pessoas no Canadá que estavam indo para as ruas, estavam comemorando em massa. De repente, todas essas 4 contas da Palestina apareceram ao mesmo tempo. Toronto e São Paulo pela Palestina. Como todas essas, vários grupos e organizações surgiram no espaço de 24 horas. Acho que é bem coordenado e organizado.
Você não consegue fazer tanta gente aparecer com suprimentos, cartazes e coisas assim com tão pouco tempo de antecedência. E ainda assim eles conseguiram fazer isso. E muitos jornalistas canadenses realmente investigaram e descobriram muitos vínculos financeiros com grupos ligados ao terrorismo. Por exemplo, a Rede Samidum aqui no Canadá. Você citou algumas dessas redes. Perguntarei mais sobre isso em breve. Sabemos que o Catar financia diversas organizações alinhadas à Irmandade Muçulmana no mundo e no Canadá. Alguns desses grupos, como você mencionou, organizam diferentes celebrações do dia 7 de outubro. As manifestações e protestos anti-Israel estão ligados a redes da Irmandade Muçulmana. Você vê muita influência do Catar atuando no Canadá, moldando as mensagens políticas e o ativismo que vemos nas comunidades e nos campi universitários do Canadá atualmente? E existe alguma discussão sobre banir a Irmandade Muçulmana da mesma forma que começou a ser discutido nos Estados Unidos? Bem, eu definitivamente vejo a influência do Catar, quero dizer, a Al Jazeera e a Al Jazeera Plus, que basicamente são porta-vozes do governo do Catar. Eles são predominantes em toda a sociedade canadense, infelizmente. E muita da mensagem que está sendo divulgada pela Al Jazeera, não só em inglês, mas também em árabe, estamos vendo essa mesma mensagem no Canadá, então definitivamente há um elemento de influência. Acredito que o dinheiro do Catar deve ser investigado. Já sabemos que o Catar investiu mais de 6 bilhões em universidades e instituições educacionais americanas. Eu ficaria muito curiosa para saber quanto eles investiram no Canadá também. E sabe, eu acho que definitivamente algo precisa ser feito. Fico feliz que os políticos nos Estados Unidos estejam despertando para a verdadeira ameaça da Irmandade Muçulmana, mas tenho a sensação de que o Canadá está um pouco atrasado. Os políticos têm medo de se manifestar porque aqueles que o fazem, aqueles que denunciam o terrorismo islâmico, são rotulados como islamofóbicos pelo Conselho Nacional de Muçulmanos Canadenses, e, aliás, o Conselho Nacional de Muçulmanos Canadenses costumava ser chamado assim, CARE Canadá. A CARE Canadá era uma afiliada da CARE, Estados Unidos da América, que foi o maior co-conspirador não indiciado no caso de terrorismo muçulmano de 1991 nos Estados Unidos. E como você sabe, agora eles foram designados como um grupo terrorista, além da Irmandade Muçulmana, por 2 estados, Flórida e Texas. Agora, e claro, também há discussões em nível federal. Mas eu quero passar para o Irã. Você sabe que a República Islâmica explora isso há muito tempo. O Canadá fiscaliza pouco esses centros culturais ligados ao regime. Um deles, em Montreal, exalta Qassem Soleimani. Outros 2 simpatizantes da Guarda Revolucionária, ou até piores, surgiram em manifestações com bandeiras do regime após o dia 7 de outubro e também antes, mas sobretudo depois. Quais são alguns dos exemplos mais alarmantes que você encontrou? Da influência do regime islâmico que existe no Canadá e das atividades que eles realizaram lá em solo estrangeiro? E alguém no governo canadense está fazendo algo a respeito disso? Sabe, no verão passado, Justin Trudeau. Desculpe, 2 verões atrás, eu acredito que Justin Trudeau. Após 7 anos de pressão das comunidades iranianas no Canadá, das comunidades judaicas no Canadá e de vários grupos que lutam contra a República Islâmica, os liberais colocaram a Guarda Revolucionária Islâmica na lista de organizações terroristas do Canadá. Ficamos muito felizes quando isso aconteceu, mas eu também fiquei muito preocupada porque parecia algo muito performático. Infelizmente, é isso que tem sido. Então, os liberais fizeram isso, eu acho, numa última tentativa de tentar ganhar uma eleição suplementar no centro de Toronto, mas não conseguiram vencer. Mas desde então não vimos muita ação do governo federal. Todo mundo sabe que o Canadá é como um refúgio seguro para o regime islâmico. Há muitas pessoas que vieram para cá e que têm ligação com a República Islâmica terrorista. Há uma enorme quantidade de lavagem de dinheiro acontecendo, com bilhões de dólares roubados do povo iraniano sendo trazidos para cá, e sim, nada realmente parece estar sendo feito a respeito. Existem inúmeros exemplos, e uma coisa que as pessoas precisam lembrar é que, quando falo sobre aqueles que têm ligação com a República Islâmica que ocupa o Irã, não estou falando apenas de iranianos, há também, na verdade, ainda mais não iranianos envolvidos e associados.
Nós vimos, por exemplo, tem uma mesquita em Windsor que está constantemente homenageando Qassim Soleimani ou Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, certo? O Hezbollah é financiado integralmente pela República Islâmica. Então, estamos vendo muito disso acontecendo no Canadá. Infelizmente, não estou vendo muita ação por parte daqueles que estão no poder. E quero dizer, só posso pensar que o motivo pelo qual eles não querem agir é porque têm medo de perder o voto jihadista. Talvez eu não saiba, mas sobre quem lava dinheiro e promove a Guarda Revolucionária Islâmica no Canadá. Quero dizer, o governo está ciente? Essas coisas foram denunciadas? Qual foi a sua. Quero dizer, você não estava no governo federal, mas quando levanta essas questões, como o Canadá reage? Eles simplesmente ignoram porque é óbvio que isso está acontecendo? Em alguns casos, eles até falam sobre isso abertamente. Parece que nossas preocupações estão sendo ignoradas agora. Quero dizer, eu li relatórios de inteligência, sabe? Relatórios de inteligência disponíveis publicamente do Serviço Canadense de Inteligência de Segurança da Real Polícia Montada do Canadá, da Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá, sabe? Eles frequentemente divulgam essas informações, sabe? A Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá, por exemplo, disse. Acho que foi no ano passado que eles estavam investigando 700 pessoas no Canadá que têm ligação com a Guarda Revolucionária Islâmica. A Polícia Montada do Canadá já falou sobre a ameaça à segurança nacional que a República Islâmica representa para os canadenses. Então, existem, sabe, relatórios divulgados por órgãos do governo, mas em termos de ação concreta por parte do governo liberal canadense, eu não vi nada. Eles podem deportar essas pessoas, elas são cidadãs canadenses. Eles exploram brechas no Canadá ou o país está ignorando? Essa é minha dúvida. Eu diria que ambos. Então, alguns definitivamente estão vindo para cá, sabe, através das brechas que eles exploraram, seja como um imigrante financeiro, econômico, onde eles têm que investir, sabe, uma certa quantia de dinheiro, geralmente é um valor muito, muito alto. Eles têm que investir. Outros já estão aqui há um tempo e conseguiram a cidadania. Eu acho que a melhor solução é deportar até mesmo aqueles que agora se tornaram cidadãos naturalizados, e digo isso como alguém que também é uma cidadã naturalizada. Se você faz parte da Guarda Revolucionária Islâmica ou apoia eles de qualquer forma, eu acho que você é uma traidora do Canadá e deveria ser deportada. E se for cidadã, então deveria ser desnaturalizada e depois expulsa. Agora, você sabe, eu não preciso te dizer. O Canadá já enfrentou uma onda de ataques islamistas de uma forma ou de outra. Houve ataques incendiários a escolas judaicas em Montreal, incluindo coquetéis Molotov em sinagogas. Uma escola foi atacada várias vezes. Também há alertas de segurança em mercados de Natal. Ontário e Quebec lidam com isso por ameaças jihadistas online. Você vê esses eventos como parte de uma guerra islamista mais ampla contra os valores democráticos ocidentais dentro do Canadá? E existe uma maneira de parar a islamização do Canadá que estamos vendo agora? Sabe, sim, eu realmente acredito que isso é uma guerra contra o Ocidente. Quero dizer, por que outro motivo um grupo de radicais muçulmanos iria ficar na frente de uma igreja na cidade de Quebec e rezar na frente de uma igreja? Eles têm mesquitas, podem ir rezar em uma mesquita, mas estão escolhendo ficar na frente de uma igreja em público. Por um motivo, e isso porque rezar em público é visto como um sinal de islamismo político, é visto como um sinal de dominação. Ninguém no Oriente Médio sai às ruas e simplesmente bloqueia cruzamentos aleatoriamente para rezar. Todo mundo faz isso nas mesquitas. Na verdade, no Alcorão, isso é proibido. É proibido, você nem deveria rezar na rua. E mesmo assim, essas pessoas estão vindo para cá e estão se aproveitando das liberdades oferecidas a quem vive em sociedades ocidentais para impor sua ideologia islâmica radical. E eles estão ultrapassando os limites, estão testando a tolerância da sociedade canadense. Porque, de novo, por que que alguém iria querer ficar na frente de uma igreja, bloquear as ruas e rezar? Não faz sentido, a menos que você entenda a motivação por trás disso. A motivação é política. Islã e Jihad. E sim, infelizmente, os ataques contra escolas judaicas, centros comunitários judaicos e eventos da comunidade judaica fazem parte desse jihad político.
Agora quero te fazer uma última pergunta. Você nasceu no Irã, certo? Então você passou pelo menos parte da sua vida lá antes de vir para o Canadá? Como isso moldou a sua experiência? E você já enfrentou críticas ou até condenação por falar a verdade sobre as ameaças? Obviamente, tanto para o povo iraniano dentro do Irã, mas também agora para os canadenses que vemos com esse esforço coordenado de islamização, tanto pelo Catar quanto pelo regime islâmico do Irã. Nasci no Irã e me mudei para o Canadá com 1 ano de idade. No entanto, durante minha infância, tive a oportunidade de voltar várias vezes e viver, às vezes por meses seguidos, no Irã. Então, eu realmente tenho experiência de vida morando em uma ditadura islâmica e eu diria que sim. Na verdade, eu recebi muitas críticas, não da comunidade iraniana. Felizmente, a comunidade iraniana, tanto no Canadá quanto no Irã, tem sido incrivelmente solidária comigo. Do que eu faço, porque sempre tentei ser uma voz para a minha comunidade. E, inicialmente, no começo, eu recebi críticas de canadenses porque eles simplesmente não entendiam o motivo. Eu falava tanto sobre o Irã, ou a República Islâmica, ou o terrorismo islâmico, porque, sabe, antes de 7 de outubro era muito difícil para as pessoas fazerem essa conexão de como, sabe? O terrorismo islâmico que está acontecendo no Oriente Médio não está confinado apenas ao Oriente Médio, está se espalhando e vindo para as sociedades ocidentais para desestabilizá-las depois de 7 de outubro, eu acho. Especialmente com o aumento de todo esse radicalismo e comportamento islamofascista no Canadá, assim como o aumento acentuado do antissemitismo e do ódio aos judeus. Cada vez mais canadenses começaram a entender o porquê eu estou falando sobre isso. E agora eu realmente tenho muitas pessoas que me seguem nas redes sociais, me seguem no YouTube, elas ouvem minhas mensagens, compartilham minhas mensagens, e eu sou extremamente grata e agradecida, porque no final das contas eu acho que conhecimento é poder. E se quisermos lutar contra as forças islamistas que estão começando a penetrar e tomar conta da sociedade canadense, precisamos ser bem informadas. É isso que eles mais temem, conhecimento. E é por isso que eles tentam silenciar vozes de pessoas como eu, nos acusando de, você sabe, islamofobia. Mas, para mim, isso é basicamente um símbolo de honra. Significa que estou no caminho certo e que eles têm medo de mim, têm medo da minha voz e têm medo da verdade. E por isso vou simplesmente continuar fazendo o que estou fazendo. Sabe, é interessante você mencionar essa questão da acusação de islamofobia. Foi exatamente assim que a Council on American Islamic Relations respondeu às atuais acusações de terrorismo nos Estados Unidos. Esse é o modus operandi deles. É para isso que recorrem. Vamos deixar por aqui por enquanto. Estamos sem tempo, mas agradeço por estar conosco hoje. Gold Hamari, obrigado por participar do Axis of Truth. Obrigada pelo convite. Bem, para encerrar, esta semana é hora das histórias boas, ruins e feias da semana, começando pelas boas. A polícia do Reino Unido finalmente percebeu que talvez, só talvez, gritar por uma revolta violenta nas ruas seja perigoso. Anunciaram que prenderiam manifestantes anti-Israel por clamarem por intifada em marchas de ódio. Esta semana, ocorreram as primeiras prisões de manifestantes por gritarem "globalize a intifada", com ao menos 4 detidos. As autoridades informaram que aplicarão as leis de ordem pública com mais rigor após incidentes violentos contra comunidades judaicas, como o massacre de Hanukkah em Sydney. Claro, já vimos redes de desinformação do Catar tentando afirmar que intifada nem sempre é violenta, o que é claramente falso. Não existe nenhum levante no mundo árabe que seja um movimento pacífico, especialmente quando é liderado por palestinos. Ainda assim, a iniciativa da polícia do Reino Unido é positiva. Agora vamos à pior notícia da semana. Em Israel, um vídeo viral causou indignação ao mostrar uma mulher muçulmana apagando velas de Hanukkah em um candelabro em um shopping de Tel Aviv. Agora, as imagens de segurança mostram ela apagando as velas e se filmando orgulhosamente enquanto fazia isso. Ela não só achou que sua pequena travessura era engraçadinha, como ainda voltou quando não havia mais ninguém por perto para garantir que apagaria a última vela. Que tipo de pessoa amarga faz uma coisa dessas? Quando alguém mostra quem realmente é, acredite. A polícia investiga e avalia se apresentará acusações. Agora, nossa história desagradável. Dave Chappelle lançou um novo especial na Netflix esta semana e novamente foi acusado de ódio contra judeus. Veja só.
como Charlie Kirk, ou até pior do que isso. E se eles me enganarem de alguma forma, me manipularem e me fizerem dizer as coisas que eles querem que eu diga, não podemos permitir isso, então só por precaução precisamos de um código. Preciso de algo para dizer assim, se eu falar você saberá que eles me pegaram. E não escute nada do que eu disser depois que eu falar essas palavras, mas não conte a ninguém o que é. Precisa ser algo que eu nunca fosse dizer, tipo, sei qual é o código, a palavra código é essa, eu apoio Israel. Então, esse especial de comédia não foi corajoso, foi preguiçoso. E Chappelle tentou justificar se apresentar na Arábia Saudita, ignorando o histórico de direitos humanos do país e, em seguida, fazendo uma piada barata sobre Israel e jornalistas. Como se isso de alguma forma equilibrasse as coisas, mas não equilibra. É uma falsa equivalência e ainda por cima bem cansativa. Esses caras agem assim. Por ter participado de um festival de comédia na Arábia Saudita, dizem que traí meus princípios. Mas não, eu sei que não traí. Eu sei, não. Eles disseram, bem, a Arábia Saudita matou um jornalista que descansa em paz, Jamal Khashoggi. Lamento muito que ele tenha sido morto de modo tão horrível, mas... sem mais ponto final. E também... quero dizer, olha, mano... Israel matou 240 jornalistas nos últimos 3 meses. Não sabia que ainda estavam contando. As críticas online não são cultura do cancelamento. É o fato de que o programa dele não era engraçado, nem inteligente e vinha da mesma ideologia fracassada da qual falei antes, que culpa todo mundo por tudo de errado em sua vida e por todo mundo, é claro, quero dizer judeus. Muitas piadas de Chappelle simplificam realidades complexas em frases que alimentam o ódio contra judeus, recorrendo ao denominador comum. É barato, é vulgar e ignorante. A comédia deveria desafiar os poderosos e falar a verdade. Isso não fez nenhum dos dois. Só atacou os judeus e chamou isso de ousadia, mostrando como Chappelle decaiu. Quando a polêmica toma o lugar do humor e fatos viram frases de efeito para aplausos, é isso. Por essa semana no Eixo da Verdade, em breve voltaremos com mais entrevistas e histórias do Oriente Médio. Eu sou Emily Schrader. Não deixe de me seguir nas redes sociais, Emily K. Schrader ou Emily em Tel Aviv, e obrigada por assistir. Até semana que vem no Eixo da Verdade, na Joanesse.